Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças ao bom Deus, estamos aqui mais um dia podendo ler as escrituras de nosso Deus, amém? Estamos lendo Apocalipse de número 5 e olha que ele fala nessa parte. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não achava ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, e cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um novo cântico: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém? Graças a Deus. A gente vai entender, meus amados, aqui nessa lição, nesse estudo de Apocalipse 5, né, que o Senhor, ele está sentado no seu trono. O Senhor é digno de louvor. Mas quem é digno de abrir o livro que revela os planos de Deus? Quem é digno? Né, ali a gente vê João ouvindo, né, a mensagem que não há homem nem anjo que possa chegar à presença de Deus para receber o livro. Essa descoberta triste encontra sua solução em Jesus. Quando ele fala aqui que o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, nós entendemos que é a respeito de Jesus que ele está dizendo, né? Em outras partes bíblicas a gente vê que Jesus é mencionado como o leão de Judá, como o Cordeiro de Deus que foi enviado ao mundo para nos resgatar. Amém? Então ele também é digno de adoração. Então, este texto é parecido quando a gente lê Daniel 7, que a gente vê a respeito disso. É muito importante você estar lendo. Lê Daniel 7, você vai entender, né, a respeito, né, de todas as simbologias, a respeito dessa revelação. Amém? Essa é a parte do sonho de Daniel. Antes de começar a ler Apocalipse 5, é legal você tá dando uma estudada nisso, tá bom? Para abrir mais o entendimento. Então, ele diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Quando ele fala que viu na mão direita daquele que estava sentado no trono, a mão direita, meus amados, sugere o quê? A posição de grande importância, né? Que é representada o que? A bênção do primogênito. Você lê lá em Gênesis 48 sobre a bênção ao impor a mão direita sobre o filho. A posição de honra na presença do rei. Em 1 Reis 2 você lê também sobre isso, né? E a força vitoriosa de Deus pela destra de Deus. A gente vê em Jó 40, a gente vê em Isaías 63, né? Tem Isaías 40, 10 também, que fala sobre a mão vitoriosa, a destra do Senhor. Então a gente vê que faz a menção da destra do Senhor. A sabedoria, meus amados, retém o que? Na sua mão direita. O poder para alongar a vida, como diz em Provérbios 3. A mão direita de Deus, que é representada frequentemente pelo seu poder. Para quê? Para estabelecer, proteger e resgatar o seu povo. Amém? Então a gente vai vendo que a palavra de Deus sempre dá foco, né, a respeito da destra do Senhor.
Por outro lado, meus amados, é da mão direita de Deus que vem também os castigos para os inimigos dele. Como a gente vê lá em Abacuque 2, a respeito do castigo de Deus que veio pela sua destra, né? E depois também o rei escolhido para governar o seu povo é descrito como o anel do selo da minha mão direita, Jeremias 22. É a mão do juramento, é imutável, né? A respeito de Deus, a favor dos fiéis. Então, os reis ali seguravam o cetro de autoridade na sua mão direita. Mateus 27, você lê sobre isso. Então foi na mão direita que Jesus segurava as 7 estrelas, né? Foi na mão da marca de posse dos servos da besta ali, e podemos concluir que Deus segurava na mão direita uma demonstração de sua autoridade, pela qual daria o quê? Poder ao seu ungido. Ungido significa Cristo, Jesus Cristo, para proteger o povo fiel e castigar os seus inimigos. É exatamente isso que a gente encontra aqui nos próximos capítulos de Apocalipse. Então, quando ele fala assim, um livro escrito por dentro e por fora, de todo, selado com 7 selos, meus irmãos, aqui tem, né, a gente tem um entendimento a respeito disso, da numerologia e de tudo mais, né? O livro ali seria um rolo, provavelmente por estar enrolado seria um pergaminho, né, com palavras escritas dos dois lados, dentro e fora, selado por 7 selos, né? O rolo do livro, que é representado o quê? A vontade de Deus para ser executada por o seu servo. Salmos 40, a gente vê Davi falando sobre isso, né? Jeremias escreveu também em um rolo, um livro, tudo que Deus pretendia fazer para castigar Israel, Judá e as nações, com o intuito do quê? De incentivar o povo a se arrepender. Jeremias escreve nas suas cartas, né? Em Jeremias 36, e um dos trechos mais importantes, né, para a gente poder entender a imagem do livro que aqui se encontra, a gente vê também lá em Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele recebeu e comeu um rolo de um livro, né, que foi escrito também por dentro e por fora, que continha o quê? Lamentações, suspiros e ais. Este livro representava o quê? A sua comissão para pregar ao povo sobre os castigos determinados por Deus. E abrindo os selos, um por um, revelaria o quê? Aos poucos a vontade de Deus para proteger os fiéis e castigar os ímpios, que seria executada pela pessoa que tomaria o rolo. O fato de ter 7 selos, meus amados, enfatiza o quê? A fonte desta revelação é a vontade de Deus. O número 7, meus amados, é a completude de Deus, é a perfeição de Deus. Amém? Então quando ele fala assim, olha, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz. Ele dizia, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? 3 vezes aqui no Apocalipse a gente vê um anjo forte que aparece como servo de Deus, né, que traz o papel de mensageiros. E ele pergunta em voz forte, deixando bem clara a vontade de Deus de achar a pessoa certa para a tarefa importante de abrir o livro. Quando ele fala assim, quem é digno de abrir o livro, né, e de lhe desatar os selos, o foco aqui do versículo 2 não é o mensageiro, mas sim o que? A mensagem. Quem é digno de revelar e executar a vontade de Deus? Né? Chamadas de líderes e profetas em todas as épocas da história da palavra de Deus, a gente vê que destaca a indignidade dos homens escolhidos. A gente vê Moisés, mesma coisa. Moisés, ele precisou tirar as sandálias dos pés e esconder o seu rosto, temendo olhar para Deus. Quando a gente vê ele se apresentando diante de Deus ali na sarça, a gente vê lá em Êxodo 3. Arão e seus filhos, eles também foram escolhidos para o quê? Para serem sacerdotes. Eles precisavam de rituais de purificação antes de começar o seu serviço como sacerdote. E cada vez que eles entravam na presença de Deus, no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, a gente vê que eles tinham que se purificar, porque eram indignos. São indignos, o homem é indigno. Isaías se viu como um homem perdido e pecador. Quando ele, ali estava na presença do Senhor, ele achou que ele ia morrer. Ele falava, ai meu Deus, por ter visto o Senhor, né? E ele foi qualificado o quê? Pela missão dada por Deus. Somente depois de ser purificado dos seus pecados, quando o Senhor tocou com uma brasa do altar nos lábios deles para purificar ele, falou, os teus pecados foram perdoados, aí ele recebeu a missão. Ezequiel também, ele caiu com o rosto em terra e só levantou quando Deus lhe mandou que assim lhe fizesse. Então a gente vê, meus amados, que o homem em si, diante da presença de Deus, sabe, se não for Deus para fazer a pessoa se levantar, não se levanta. Ezequiel, a gente viu que ele caiu, se prostrou, ele ficou caído. João também. João caiu como morto na presença de Jesus quando a gente está lendo o Apocalipse. Então nenhum destes homens se achou digno de cumprir alguma missão como servo de Deus.
todos manchados pelos próprios pecados. Eles reconheceram a sua incapacidade de fazer as grandes obras de Deus. Eles cumpriram as suas missões somente pela graça de um Deus misericordioso. Quando eu e você entendemos que nós somos, por natureza humana, miseráveis, que nós somos indignos da presença de Deus, só somos fortalecidos pela graça de nosso Deus, só temos condições, meus amados, de fazer algo para Deus quando Deus nos dá poder, autoridade, e nos dá capacidade. Então a gente entende, meus amados, que quando o próprio Deus perguntou quem é digno de abrir e desatar os selos, ele está mostrando ali que os anciões, os seres viventes, ninguém era digno. Nem no céu, nem anjo, nem na terra, seres humanos, nem debaixo da terra, os demônios, nada. Nem os mortos, ninguém tem capacidade de abrir os selos. Deus está mostrando para a humanidade, através aqui de Apocalipse 5, meus amados, a respeito de quem? Do Cordeiro, do leão da tribo de Judá, de Jesus, meus amados. É o único que tem o poder de abrir os selos, Então quando ele fala, ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. Nem mesmo olhar para o livro podia. Então a gente sabe que Deus, meus amados, poderia ter apresentado a resposta de imediatamente, Antes de falar todas essas palavras, fala assim, aqui é meu filho, Jesus, o Cordeiro. Não, ele apresentou tudo, a história de que ninguém tem poder a não ser o Filho, Jesus, Então ele primeiro deixa o João, que está ali observando todas essas coisas, escrevendo, para nós leitores, para a gente ver, meus amados, a situação desesperada do homem. Se dependesse dos homens ou até dos anjos no céu, meus amados, a vontade de Deus não seria cumprida, porque não acharam ninguém digno de olhar para o livro, nem menos abri-lo. Então esse trecho aqui nos ajuda a entender o propósito, do Velho Testamento, quando Adão e Eva pecaram. Deus, obviamente, poderia ter enviado Jesus para oferecer perdão pelos pecados e restaurar a comunhão com Ele, mas Deus não fez isso. O Senhor deixou o homem procurar uma solução. Os patriarcas não conseguiram a perfeição nas suas obras. Eles não conseguiram. Mesmo o povo de Israel, que foi um povo privilegiado, com uma lei mais detalhada através de Moisés, não conseguiu se qualificar diante de Deus. Depois de milhares de anos, meus amados, de fracassos humanos, ninguém teria como discordar de Paulo quando ele disse assim, pois todos pecaram e careceram da glória de Deus. Romanos 3. Ele se viu na mesma situação de todos os outros e gritou no desespero. Ele gritou, João gritou, ali desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha só, a resposta de Paulo é a mesma do Apocalipse 5. Quando ele gritou assim, eu sou um homem miserável, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele enfatiza ali em Romanos 7, 24, graças a Deus por Jesus Cristo, é o Salvador, meus irmãos, é o Salvador da humanidade. Então João lhe diz assim, que eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Quando João diz que chorava muito, João se achou sem esperança. Ele confiava tanto em Deus que queria ver a vontade divina executada, mesmo sem saber o conteúdo do livro. Mas se não tivesse ninguém para abrir o livro, os servos do Senhor não receberiam o benefício do propósito de Deus. E nós, quando percebemos que a vontade de Deus não é cumprida, ou na nossa própria vida, ou na vida de pessoas próximas, nós sentimos o mesmo desespero, a mesma tristeza. Você entende o que João sentiu? Quando ele viu ali a esperança da humanidade, quando ele viu que aquele livro ali, por a importância do que estava escrito, de ninguém ser digno de abrir ele, ali estava, meus amados, o resultado da humanidade. Ali estava a vitória. Ali estavam as bênçãos e as condenações. Então João viu, quando ele viu que não tinha ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ele ficou triste. Mas aí Deus trouxe a resposta. Amém? Aí ele diz assim, olha, todavia um dos anciãos me disse, não chore, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Agora João entendeu o que um dos anciãos falou para ele. Não chores, não chores. Todavia, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá. Esta vez é um dos anciãos que falava com João. E ele consola, não com palavras vazias, mas com o que? A verdadeira esperança que vem somente de Jesus. O homem busca uma resposta à sua necessidade, às suas tristezas. Muitos oferecem soluções vazias, meus amados. Procuram consolar o quê? Com promessas de alegria, de autorrealização, mas quaisquer promessas que não se baseiam em Jesus são totalmente promessas vãs. Jesus é o leão da tribo de Judá. O leão é um animal forte e dominador, que representa o quê? O poder real. Provérbios 30:30, você lê sobre isso.
né? E é citado muitas vezes na Bíblia para o quê? Representar o poder destrutivo que despedaça o inimigo, né? A gente vê Davi falando isso nas suas cartas, Jeremias fala sobre isso também, que representa o quê? A coragem daquele que não desiste quando é ameaçado. Não há dúvida de que Jesus, descendente legítimo de Davi, seja o leão da tribo de Judá. Amém? Quando a gente vê falando também sobre a raiz de Davi, a gente vê que é a descendência de Jesus. Se você for ver a genealogia, se você for ver, meus amados, sabe, a história em si, desde o início, você vê a respeito da raiz de Davi, é muito lindo. Então as imagens de poder e realeza que envolvem a linhagem real de Davi, quando a gente vê em Isaías 11, ele profetiza sobre o renovo, o rebento, né, que surge das raízes de Jessé, pai de Davi. É uma profecia muito importante sobre o rei messiânico. São palavras messiânicas, né, cumpridas em Jesus e confirmada por essa citação que está aqui no Apocalipse. Então Paulo está aplicando aqui a mesma profecia de Isaías a respeito de Jesus, quando a gente lê lá Romanos 15. No Apocalipse, Jesus mesmo afirma ser esta raiz. Apocalipse 22, a gente vai ler sobre isso lá na frente. Então ele venceu para quê? Para abrir o livro e os seus 7 selos. O que destaca Jesus de todos os outros, meus amados, no céu e na terra, é o que? É a sua vitória. Ele é digno porque ele venceu. Seria impossível, né, exagerar o valor do sacrifício de Jesus ou o tamanho da sua vitória na sua vida, morte e ressurreição. Jesus, meus amados, venceu tudo. O fato de Jesus ter sido o único que na carne, meus amados, já venceu o inimigo por sua própria justiça. E deixa, né, exclusivamente o quê? Qualificado, digno de abrir o livro e os seus selos. Amém? Então quando ele fala assim, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro. A posição do leão já demonstra o que? A sua superioridade. Ele está no meio do trono e no meio dos seres viventes, junto ao que? Ao Pai. Entre os anciãos, meus amados, aqui agora a gente lê que assim os anciãos estariam o que? Entre João e o leão. E explicando porque um deles ele falou, agora João olha para ver o leão e vê o que? Um cordeiro. O que significa o cordeiro? Sacrifício. Esta é a primeira de 30 vezes que o Apocalipse que Jesus é chamado de cordeiro. E numa visão em que Deus revela o que? Os seus mistérios. Ele tem todo o direito de misturar símbolos para comunicar fatos importantes sobre Jesus e a sua missão. Jesus é ao mesmo tempo o leão de Judá e o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando a gente vê João Batista dizendo nas suas falas, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você está entendendo a simbologia? O leão que reina, que domina, o cordeiro que foi enviado primeiro como sacrifício para tirar o pecado do mundo. Né? Cordeiros foram usados em rituais de alianças e nos sacrifícios a Deus desde a época dos patriarcas. Né? O significado mais importante do Velho Testamento vem do cordeiro pascal, né? Que serviu para o que? Livrar os israelitas da morte e permitir a saída deles do Egito. Amém? Então, meus amados, a gente vê que no Novo Testamento Jesus se tornou o nosso cordeiro pascal. Você sabe o que significa Páscoa? Passar por cima. Pascal, passar por cima. A gente vê, meus amados, ali, né, a primeira Páscoa, que a gente vê quando foi a libertação do povo de Deus ali do Egito, quando veio a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, e todos, né, que era ali o povo de Deus que foram instruídos por Moisés para passar o sangue do cordeiro sobre as umbrais da casa, né, no momento da Páscoa pascual, passou por cima. Então, meus amados, é algo muito profundo quando você estuda, né? Pois o seu sangue nos salvou da morte e nos livrou da escravidão do pecado. 1 Pedro a gente vê sobre isso. Enquanto o leão ruge e despedaça o que? Os seus inimigos, o cordeiro foi levado mudo ao matadouro. Mas como veremos, né, no resto do livro, este cordeiro é o principal vencedor. A gente vê em Atos, Paulo dizendo sobre isso, Isaías 53, ele dizendo sobre o cordeiro de Deus. Amém? Como tem sido morto. João não explica precisamente aqui como, né? Mas diz que o cordeiro tinha aparecido de ter sido morto. Estava com a aparência de que tinha sido sacrificado. Sabemos que Jesus esteve morto, mas agora está vivo. Assim retendo que a autoridade sobre a morte. Esse fato é fundamental. A posição do cordeiro servindo o quê? Como base de louvor. Quando ele fala assim, 7 chifres,
As outras vezes no livro que encontraremos figuras com chifres, meus amados, serão os inimigos de Deus. Mas aqui o cordeiro tem 7 chifres. Como já observamos, esse cordeiro é o grande vencedor. Ele tem poder para resistir e derrotar os inimigos. Os cristãos não foram deixados sem defesa. O seu cordeiro pascual tem chifres. Ele é o leão. É autoridade. Chifres é reinos. Autoridades. Isso é o significado de chifres na Bíblia. Amém? Poder, autoridade. Ele é o leão da tribo de Judá. E 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, mais uma vez refere-se ao que? Aos 7 Espíritos de Deus. Esta vez como olhos enviados por Deus por toda a terra, enfatizando o que? A onisciência do Espírito Santo de Deus. Amém? Esses olhos aqui tudo está sobre todos os lugares, sobre toda a terra, sobre o céu, é a respeito disso. É a onisciência do Espírito Santo de Deus, tá bom? Então ele fala assim, veio pois e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Tomou o livro, Jesus completa o que? Exclusivamente o que? Como qualificado. Ele toma o livro da mão de Deus, agora ele tem o poder para revelar e também executar a vontade do Pai, que está contida neste livro. Então, quando a gente vê que ele fala assim, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, ou seja, de Jesus. Por ser achado digno de tomar o livro, Jesus se mostra digno de adoração. A adoração aprovada na Bíblia, meus irmãos, pertence exclusivamente a Deus. Como o próprio Jesus afirmou lá em Mateus 4:10, Jesus recebeu a adoração diversas vezes nas Escrituras, não somente no céu, mas também durante sua jornada aqui na terra. Então a gente vê que de fato, meus irmãos, o Pai mandou que os anjos adorassem a Jesus. O divino Cordeiro Vencedor merece o nosso louvor. A minha adoração, a tua adoração, meus amados, tem que ser exclusiva de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Para mais ninguém, somente a divindade, somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, tem que ser o nosso louvor, tem que ser a nossa adoração, a nossa busca. Amém? Então, ele fala assim, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Num trecho cheio de símbolos baseados no Velho Testamento, meus irmãos, a gente encontra aqui mais 2. Harpas foram usadas de louvor dos judeus no templo. E o incenso fazia parte integral do serviço a Deus no tabernáculo. E no templo, meus amados, a gente vê que nessa cena em que os anciãos se prostraram diante do Santo dos Santos, celestial aqui, eles vêm com as suas harpas e taças de incenso. O significado do incenso é explicado que são as orações dos santos. Só para você ter uma noção, tem essas taças de ouro no céu, meus amados, que todas as minhas orações, as tuas orações, nossas súplicas, elas sobem como um incenso para o céu e são depositadas nessas taças de ouro, na presença de Deus. Amém? Embora o altar do incenso tinha ficado ali do lado de fora do véu, ele pertencia ao Santo dos Santos. A gente vê lá em Hebreus 9 a respeito disso, porque o aroma passava pelo véu e chegava à presença de Deus. Aqui nós entendemos que o incenso representa as nossas orações, as orações dos santos chegando a Deus. Amém? Então ele fala assim, entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Quando ele fala novos cânticos que foram preparados para marcar ocasiões especiais. Salmos 33, Davi fala sobre isso. Especialmente para o quê? Para celebrar a salvação pela mão do Senhor. O motivo deste louvor, meus amados, especial, é dado nas linhas seguintes, que ele fala assim, digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos. O louvor do capítulo 4 foi dirigido ao Pai. No capítulo 5 agora é a respeito do Cordeiro, que recebe a adoração, pois ele se mostrou digno de abrir os selos do livro. Uma mensagem selada por um rei deveria chegar sempre ao destinatário designado por ele sem ser aberta. Lembra quando você vê uma carta de um rei que ele sela com teu anel da sua destra, envia essa mensagem? Enquanto não chegar ao destinatário, ela não pode ser mexida. Amém? Não pode ser violada. Só vai ser aberto para aquele que recebe, o destinatário. Ou seja, esse Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, somente ele é digno de abrir o livro, de desatar os selos. Amém? Deus entrega diretamente na mão da única pessoa digna de abrir os selos, Jesus Cristo. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus recebe louvor por ser o Salvador, que foi ressuscitado, que se sacrificou para oferecer salvação a todos. Uma das principais controvérsias da igreja do primeiro século foi a igualdade de judeus e gentios diante de Deus.
Judaizantes atrapalharam ali o trabalho de Paulo e outros durante vários anos. Alguns dos próprios apóstolos demoraram para compreender a intenção de Deus de oferecer a mesma salvação para todos, não só para os judeus, porque os judeus o recusaram. Deus tem o domínio de tudo. Deus quis que fosse assim, você está entendendo? Então, por este motivo, ele chama todos ao arrependimento. Todos os povos, nações, língua, todos. O reino de Deus foi aberto para todos, a todos aqueles que aceitam a Cristo. Amém? Todos que entram na aliança. Então aqui, meus irmãos, tem uma condição. E pessoas de todas as nações são atraídas ao Senhor. Isaías 2, ele fala sobre isso. João também diz lá em 12:32. Paulo diz em Romanos, né, que doutrinas como o calvinismo, que alegam que Deus, no seu capricho, escolheu alguns para a salvação e recusou outros, contradizem as afirmações do Novo Testamento. Negam este motivo de adoração a Jesus, meus irmãos. Ele morreu pelos pecados de todos, porque Deus amou ao mundo, não somente algumas pessoas. Amém? Deus não faz acepção das pessoas para a salvação, pessoal. Ele morreu para o mundo, mas aqui tem uma condição. Só recebe a salvação aquele que aceita Jesus Cristo, aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que se livra de toda idolatria, aquele que se livra de tudo aquilo que é culpa, que mancha as suas vestes. Porque a palavra de Deus fala que Jesus voltará para uma igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha, irrepreensível. Então, se quando Jesus voltar, meus amados, para a igreja, ou individual, para mim e para você, se não tivermos com as nossas vestes espirituais limpas, não tiver culpa, ruga, mácula, se não tivermos nada disso, né, em nossas vidas, seremos salvos. Porém, se não tivermos, meus amados, né, cumprindo o chamado de Deus, cumprindo a vontade, os mandamentos do Senhor, se a gente não estiver fazendo isso, nós vamos ficar, nós não entraremos no reino de Deus, porque tem o quê? Tem uma condição. Amém? Deus veio para o mundo, mas o mundo, meus irmãos, aqueles que rejeitarem a Jesus Cristo, esses não serão dignos, amém, de receber a salvação. Então vamos lá. E para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Quando ele fala assim que Deus os constituiu reino e sacerdotes, Jesus estabeleceu o quê? O seu reino, e fez sacerdote de todos os seus verdadeiros discípulos. O reino de Cristo, meus amados, existe atualmente, e os salvos fazem parte dele. Colossenses 1,13 fala sobre isso. Quando nós somos convertidos a Cristo, tornamos o que? Sacerdócio santo dele, com o privilégio de lhe oferecer sacrifícios. 1 Pedro 2, a gente vê ele falando sobre isso. Meus amados, quando nós somos convertidos a Cristo, entenda isso, a conversão é necessária para a salvação. Se você não se converter a Jesus Cristo, né, quando ele fala que nós temos que aceitar a Ele, né, temos que pronunciar com as palavras audíveis, né, diante de testemunhas, que Jesus é Senhor, que Ele é Rei, pedir perdão e misericórdia de tudo que nós fizemos de errado na nossa vida, para que Ele escreva nosso nome no livro da vida, para que a gente tenha um arrependimento e venha agora receber o Espírito Santo de Deus, para que agora venhamos ter essa caminhada de santidade progressiva para que possamos ser salvos. Meus amados, isso é uma ordem. Quer ser salvo? Quer reinar com Cristo, como ele está dizendo aqui nas Escrituras? Quer ir para o céu? A condição é essa. Seja convertido a Cristo. Não é a religião, não é pastor, não é papa, não é Maria, é Cristo, é Jesus Cristo. Seja convertido a Cristo, né? E tornando o quê? Sacerdócio santo dele. Então aí você vai ter o privilégio de participar da família de Deus, como a gente vê Pedro dizendo sobre isso. Amém? E reinarão sobre a terra. Os vencedores serão exaltados para participar do reino de Cristo. É muito lindo quando a gente vê as promessas de Deus, quando ele vai falando para cada igreja as promessas, né? Que juntando todas elas é exclusiva para o povo de Deus. Então quando ele fala assim, e vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões, milhares de milhares, né? A gente vê, mas que os anciãos evidentemente iniciaram um louvor. Mas João percebeu logo que as hostes do céu participaram também. Anjos, seres viventes, anciãos, milhares deles, deram o quê? Honra ao Cordeiro. Você está entendendo que até os anjos, tudo celestial, todos eles estão reverenciando a glória, a honra, a majestade a Jesus, né? Não é aos anciãos, não é aos anjos, não é às pessoas que foram salvas. A honra, a glória, o louvor, meus amados,
todos estão se prostrando diante de Jesus. Então, o que fica evidente para mim e para você? A nossa honra, a nossa adoração, a nossa glória, as nossas súplicas tem que ser direcionada somente a Ele, a Cristo, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Amém? Que está à destra do Pai, enquanto Ele não volta, Ele está à destra do Pai intercedendo por nós. Amém? Glórias a Deus. Então, se já ficamos emocionados quando participamos do louvor sincero no meio, de dezenas ou centenas de pessoas numa igreja, você imagina como será o louvor de milhões ao redor do trono, adorando a Jesus que nos resgatou. Amém? É muito glorioso, meus amados. Se você conseguir tentar imaginar um pouquinho como é, se a gente já sente assim, tocado pelo Senhor quando a gente ouve um bom louvor, a gente ouve uma boa música, sabe? Você sente aquela leveza, você sente, sabe, de adorar ao Senhor com sinceridade. Você imagine no céu, que é perfeito. Milhões e milhões de anjos que são perfeitos, cantando numa só voz, adorando aquele que é digno de toda a glória, Jesus Cristo. Amém? Enquanto a gente está na terra, mas nós temos que fazer o mesmo, render o louvor perfeito, o louvor sincero a Jesus, nada mais do que Jesus. Amém? Proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Digno é o Cordeiro. Já foi declarado, meus amados, digno diante do Pai, de abrir o livro. Agora ele é declarado digno de receber a adoração da multidão. Amém? Quando ele fala aqui todas essas coisas, o poder, a riqueza, a sabedoria, força, honra, glória e louvor, a linguagem aqui nos lembra do louvor oferecido por Davi, em 1 Crônicas 29. As mesmas palavras usadas para adorar ao Senhor. Meus amados, quando você lembra que Davi era um homem segundo o coração de Deus, você vê que era sincero. Não vamos olhar para o que Davi fez de errado, porque ele é homem, propício a erros mesmo. Deus sabe que o homem está propício a erro. A gente leu ali em cima, a gente viu que nenhum homem é digno. Moisés não foi digno, Arão não foi digno, Paulo não foi digno, ninguém é digno. Eu não sou digno, você não é digno, ninguém é digno da glória de Deus. Mas pela misericórdia dele, meus amados, ele nos concede a oportunidade de adorar ele em espírito e em verdade, de nos arrepender e ter uma vida mais santa possível. Porque ele fala assim, seja santo como eu sou santo. É uma condição, tem possibilidade. Tem possibilidade. Ele mostrou o caminho para que a gente seja santo. E quando a gente vê aqui Davi, meus amados, em relação de oferecer o louvor, o melhor louvor, a gente vê quando Davi estava voltando com a Arca da Aliança, que era a própria presença do Deus Todo-Poderoso, ele dançava e pulava de alegria, ele cantava. Ele estava ali com a comissão, levando a Arca da Aliança para o reino, com toda alegria, com todo amor, ele não estava se importando para quem estava olhando. Até a esposa dele, que estava lá do alto, observando, se escandalizou com ele dançando, e ela foi culpada, ela foi castigada por Deus por causa desse sentimento. Deus cerrou a madre dela, não teve nem filho, é isso, né, esposa? Não teve nem oportunidade de ter um filho de Davi, porque ela deixou um sentimento brotar no coração. Quando Davi estava adorando e dançando, na presença de Deus, com a presença de Deus, ela teve um sentimento de escandalizar. Nossa, dançando, que feio. E olha o que Deus fez com ela. Cerrou a madre dela, que ela não teve filho. Então, pessoal, é para Deus, faça com excelência. Quer dançar? Dança. Quer pular? Pula. É para Deus, mas não é para o homem. Amém? Se tem pessoas te escandalizando, se tem pessoas te culpando, lançando alguma coisa para você, ela vai se ter com Deus. Deus vai ter um tete-a-tete com ela. Amém? Faça o que é melhor para Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. Então, a gente vê assim, então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estavam dizendo, aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Pessoal, presta atenção nessa palavra. João ouviu toda a criatura que há no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, tudo disse, todos eles disseram a mesma coisa. Aquele que está sentado no trono, quem é? Deus Todo-Poderoso. E ao Cordeiro, quem é? Jesus, o Filho de Deus. Seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos, ou seja, a eternidade. Tudo isso é para Ele, para Deus, para Jesus. Amém? Então, meus amados,
Vamos adorar a Deus, ao único Deus. Vamos render a nossa adoração, as nossas súplicas somente a Deus. Aqui está fácil de você entender, meus amados, que não existe outra divindade. Não existe outro ser que possa fazer alguma coisa para você. A Bíblia mesmo diz. Se você ler a Bíblia, você nunca vai ver ninguém rendendo adoração a outra criatura, a outro ser. Deus sempre abominou isso. Deus sempre culpou, sempre trouxe castigo para a humanidade quando faziam isso. Então tá fácil de você entender que a única adoração, o único louvor que nós temos que render é ao Pai, que é o Deus Todo-Poderoso que está sentado no seu trono, e ao Cordeiro, que é Cristo, que está à destra do Pai. Amém? Glórias a Deus por isso. Então, olha só, então vi que toda criatura que há estava dizendo, ainda tem mais. Depois de ver a glória do Cordeiro, João viu os anciãos louvando, depois os milhares no céu. Agora ele abre mais ainda a cena e percebe que toda a criação, do alto do céu até o fundo do mar, estão participando do louvor dirigindo ao Pai e a Jesus Cristo. As mesmas palavras de adoração aplicam igualmente aos dois. Nosso dever também é adorar ao Senhor. Amém? E os 4 seres viventes respondiam, amém. Amém significa assim seja. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. E os 4 seres viventes respondiam, amém. A atenção de João, meus amados, volta das extremidades da imensa multidão em direção ao quê? Ao trono. E onde os 4 seres viventes, os mesmos que adoram sem descansar, eles falam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Esta cena de louvor começa e termina com os anciãos. Obviamente, a adoração nunca para. A adoração diante de Deus e de Jesus Cristo, meus amados, é eterna. Amém? É como se estivesse começando uma nova onda na maré de louvor, incessante, que vai dos anciãos às hostes celestiais, aos anjos, a toda a criação, aos seres viventes, aos anciãos, todos. Então, meus amados, ainda acontecerão muitas coisas aqui no Apocalipse, mas a cena apresentada aqui no capítulo 4, que a gente leu ontem, e 5, mostra a realidade eterna da soberania e a dignidade do Pai e do Filho. As vozes dos servos de Deus, meus amados, aqui na terra, se juntam às vozes dos servos no céu, na adoração constante por Deus, que continuará para toda a eternidade. O nosso Criador merece esta honra. O nosso Redentor vive, Jesus, que está à destra do Pai. Amém? Então, meus amados, aqui fica um pouco longo, mas a gente tem que entender tópico por tópico. Amém? A gente vê aqui uma revelação muito profunda, Apocalipse 5, a respeito da vitória do Cordeiro. Isso aqui, meus irmãos, é o do futuro muito próximo. É o que vai acontecer muito próximo. Amém? Então fique firme, medite na palavra do Senhor, guarda a tua vida, tenha discernimento de tudo que você faz, da sua adoração, das suas súplicas, porque, meus amados, aquele que não estiver com a sua vida em ordem, infelizmente vai ficar para trás. Amém? Então vamos nos arrepender dia após dia de todos os nossos pecados. Vamos buscar sempre a adoração ao único, exclusivamente ao digno de toda a honra, glória e louvor, como João viu. Deus permitiu ele ver. Então ele viu que toda a glória do céu, da terra, tudo que existe na terra, meus irmãos, tudo que existe no céu, debaixo da terra, estão adorando a Deus e a Jesus Cristo. Então façamos o mesmo. Amém? Deus te abençoe.